Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos, começando mais um dia, tendo a alegria e o privilégio de chegar até o seu lar ou ao seu ambiente de trabalho, onde quer que você esteja. Eu quero agradecer de coração a sua disposição para abrir esse espaço em sua vida. Quero lhe assegurar que o nosso desejo é compartilhar algo que seja útil para o seu viver, algo que a palavra de Deus possa trazer para o seu coração. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, abençoe grandemente a sua vida e, em especial, um abraço para aqueles que hoje completam mais um ano de existência. Que Deus possa derramar muito mais da sua graça e do seu generoso amor para com você nesse dia tão especial que você vive hoje. A todos o nosso convite para que usemos este momento, este instante, para meditar na palavra de Deus, buscando aquilo que o Senhor tem a nos falar através da sua palavra. Convido-o, portanto, a esses momentos de meditação, de reflexão e de estudo das Escrituras. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo 8, nós lemos o seguinte: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É interessante o modo como o apóstolo Paulo vai apresentando alguns elementos fundamentais da doutrina da salvação nessa carta aos Romanos e principalmente nesse capítulo 5. Após começar o capítulo fazendo referência ao processo de justificação que acontece pela fé e que nos proporciona paz com Deus, uma vez que somos reconciliados com Deus, ele agora começa a explicar mais minuciosamente o que foi feito para que isso fosse possível. E ele volta a sua atenção, volta então o seu foco para aquilo que Cristo fez por nós. Não dá para ler esse texto sem nos lembrar das próprias palavras de Jesus, que dizia a seus discípulos que ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E nesse momento que a gente se aproxima aí da celebração da Páscoa, eu queria convidá-lo a começar a refletir comigo sobre aquilo que Cristo fez por nós. A partir da consciência e da convicção de que a morte de Cristo não foi um acidente, não foi muito menos o fracasso do ministério e do projeto de Jesus. Pelo contrário, ele veio justamente para entregar a sua vida por nós. Quando lemos o Antigo Testamento e vamos perceber algumas profecias referentes a Jesus Cristo, essa ideia já está presente, como quando Isaías, no capítulo 53, fala daquele que foi moído pelas nossas transgressões, foi ferido pelas nossas iniquidades, aquele sobre cujos ombros foi colocado castigo capaz de nos trazer a paz. Então, convém lembrar que esta ideia já estava presente no projeto divino e nas promessas feitas por Deus. Quando Jesus inicia seu ministério, já é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí uma clara referência ao Cordeiro que era sacrificado no Antigo Testamento para pagar o preço pelos pecados de alguém. Jesus morreria pelos nossos pecados e não há dúvida quanto a isso. A ideia vem sendo reiterada. Ao longo do seu ministério, Jesus fala sobre isso. Chega a dizer, por exemplo, que ninguém tomaria a sua vida. Ele de mim mesmo a dava. De si mesmo a dava. Ele diz, eu de mim mesmo a dou. Jesus entrega a sua vida pela salvação dos homens, pela nossa salvação. E ele lembra a seus discípulos que essa é a maior demonstração de amor. O apóstolo Paulo, num livro, numa carta, em que ele por diversas vezes fala do amor de Deus para conosco, nesse versículo que lemos, lembra que Deus prova. E aí prova de forma inconteste, de forma muito clara, de forma declarada, de forma incomparável, o seu amor para conosco. Como? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Dois detalhes fundamentais. Primeiro, Cristo morreu por nós, em nosso lugar. Segundo, nós não tínhamos nenhum mérito, nenhum merecimento, nada que nos tornasse dignos de receber o sacrifício de Cristo. Por isso ele diz, sendo nós ainda pecadores. Foi justamente por perceber a nossa necessidade, por constatar a nossa necessidade, que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo.
O gesto de Jesus Cristo na cruz se deveu não aos nossos merecimentos, mas às nossas necessidades. Foi um gesto puro de amor, um gesto pleno de misericórdia, de compaixão. Aquela misericórdia que, de acordo com o profeta Jeremias, no livro das Lamentações, se renovam a cada manhã, misericórdias que são novas a cada novo dia e que são, inclusive, a causa de não sermos consumidos. Por essas misericórdias, Jesus veio ao mundo. Por essas misericórdias, Jesus morreu por nós. Por essas misericórdias, o perdão de Cristo nos alcança e nos concede a libertação do pecado. Quando Paulo nos lembra, então, que esta é a prova de amor que Deus nos dá, é para nos lembrar e quase para nos convencer do fato de que a salvação teve um preço muito alto, mas que esse preço já foi pago por Cristo na cruz. E hoje nós podemos ter acesso a esse benefício, a esta bênção que é a salvação, simplesmente crendo em Cristo Jesus. Por isso, já na primeira frase do primeiro versículo desse capítulo, ele diz: justificados mediante a fé. É pela fé em Cristo Jesus que nós alcançamos o perdão que Ele nos concede. É pela fé em Cristo Jesus que nós tomamos posse da bênção que Ele conquistou para nós. É pela fé em Cristo Jesus que nós descobrimos e experimentamos o perdão dos nossos pecados e a certeza da vida eterna. Lembre-se, o preço pelos nossos pecados foi pago na cruz. Cristo morreu por nós. Embora não merecêssemos, embora não fôssemos dignos, como prova do amor de Deus, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora, eu quero convidá-lo a refletir a respeito dessa verdade. Quero convidá-lo a experimentar aquilo que o amor de Cristo e o seu perdão pode nos proporcionar, abrindo o seu coração para Ele. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado porque por meio dela nós entendemos o plano de salvação. Agora eu te agradeço sobretudo a prova que nos deste do Teu amor. Quando Cristo veio ao mundo e Cristo morreu por nós, embora não merecêssemos, embora fôssemos pecadores, e nós somos gratos, Senhor, porque Cristo demonstrou o seu amor para conosco. Muito obrigado porque nele nós podemos experimentar o perdão dos nossos pecados, a justificação e a certeza da vida eterna. E eu te peço agora, Senhor, que cada pessoa que nos assiste neste instante tenha essa mesma experiência, a experiência de conhecer a Jesus e por meio dele viver a certeza da vida eterna. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.